Olá, um excelente dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta sexta-feira. Estamos juntos em mais uma edição do programa, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com sua audiência e também com seu carinho. Hoje aqui no programa vamos aprender um pouco mais sobre as viroses de verão. Isso mesmo. E você que está em casa já pode participar aqui do nosso programa mandando a sua dúvida ou também a sua frase para passar aqui na nossa telinha. Nosso WhatsApp, você pode participar no 99209-4819, 99209-4819. Mande sua pergunta que daqui a pouquinho a gente repassa aqui para os nossos convidados. E eu vou apresentar aqui os nossos convidados, já estão no nosso estúdio, dois profissionais que entendem bastante sobre o tema. Primeiro quero apresentar a doutora Fátima Nepomuceno, ela que é médica da saúde, da família, ela é médica através da Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde, município Recife. Também vou apresentar o Dr. Rafael Sacramento. O Dr. Rafael, ele é infectologista e professor da Faculdade Pernambucana de Saúde. São os dois profissionais que vão tirar as suas dúvidas daqui a pouquinho. Olha só, antes do bate-papo, quero dizer a você que está em casa o seguinte, que agora, no verão, os casos de virose, eles aumentam principalmente por causa das altas temperaturas e também da alimentação. Os sintomas são mal-estar, cansaço, dor de cabeça, vômito e diarreia. É preciso observar e tomar muito cuidado, já que os sintomas são parecidos com os da dengue. A duração média da virose é de 2 a 3 dias e é mais perigosa em crianças e também em idosos. Isso porque os quadros de desidratação, eles costumam ser mais fortes. A partir de agora tem uma reportagem especial sobre o tema, com muitas informações e dicas. Fique muito atento. Confira! De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, durante todo o ano de 2018, ocorreram 252.231 registros de doenças diarreicas agudas. As crianças são as principais afetadas com o problema de saúde. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o perfil das pessoas que mais têm sofrido com diarreia é bem claro. São crianças menores dos 10 anos, que representam quase a metade das estatísticas. E outro grupo que também inspira cuidados é o das crianças menores de 4 anos, que são mais da metade dos registros. São mais de 55 mil notificações. E o que também pesa nas estatísticas é o fator socioeconômico. Influencia diretamente na qualidade da água que a gente bebe, né? E o perfil das crianças menores de 1 ano, por exemplo, de 1 a 4 anos, elas são mais sensíveis. Enquanto a criança está mamando, ela está mais protegida, mas depois que ela entra na alimentação normal do adulto, ela é mais sensível. Então, quem é o grupo mais sensível, depois que mama até uns 5 anos, e de 5 a 10, sendo a mais jovem, ela é mais sensível. Fomos até a UPA Médico Fernando de Lacerda, no Curado 2, e não demorou muito para o primeiro caso aparecer. Desde ontem, a pequena Ellen, de 7 meses, sofre com o início de uma gastroenterite, um tipo de diarreia causada por vírus, bactérias ou outro parasita. Desde ontem que ela está com a febre persistente, entre 38, com dificuldade de baixar. Aí, pela segunda vez que a gente deu a medicação e não baixou, a gente veio aqui, chegou, ela estava com 38,8. Aí a médica disse que a gente teria que baixar a temperatura para ela não convulsionar. E também teve, além da febre, a diarreia e o vômito. Diarreia em si, a gente classifica como assim, 3 evacuações líquidas num período de 24 horas. Aí, quando a criança tem muito mais de evacuações, é que as mães estão trazendo na emergência para a gente avaliar. A diarreia, no caso da gastroenterite, ela também pode vir associada a outros sintomas, que é febre e vômitos. Aí, quando tem os vômitos, é mais um sinal de alerta. Familiares de crianças e idosos precisam ficar atentos quanto ao risco de desidratação. Na criança, por ser muito mais difícil dele falar, de identificar, aí você tem que ter um cuidado maior. No idoso também, porque a desidratação também é muito mais fácil, tem que ter o cuidado também dobrado quando é um idoso. Quer ficar longe da diarreia? O primeiro passo é a higiene.
Está lavando as mãos, em crianças pequenininhas, sempre está usando água fervida, filtrada, está lavando sempre bem direitinho, se ela toma uma mamadeira, se ela chupa assim, uma chupeta, então todo tem que estar bem limpinho. E evitar, assim, com crianças pequenininhas, com menores de 2 meses, de estar em conglomerados, de estar saindo para cantos com muita gente, porque se transmite pela saliva, pelo ar, então a chance dela se contaminar é muito grande. Então, criança pequenininha, sempre bom estar em casa, né? Só com a mãe, sem estar dando muito pessoas de fora dando cheiro. Pois bem, quais outras medidas preventivas das viroses? Vamos falar daqui a pouquinho aqui no nosso programa, vamos responder a esse questionamento e a muitos outros para você que está em casa, que quer ficar distante, não só da diarreia, né, que foi muito bem explicada na reportagem, mas também outras viroses que podem acontecer agora nesse período mais quente. Daqui a pouquinho tem mais dicas e orientações. Agora, a gente abre o espaço do programa para você participar, para você interagir conosco. Vamos lançar a enquete do dia, temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e a pergunta de hoje é a seguinte, olha só, você vai ligar para a gente para responder essa pergunta aqui. Você adota medidas para se prevenir das viroses? Você tem esse cuidado, né, de adotar medidas para se prevenir das viroses? Liga para a gente, participa aqui do programa 3424-1547, é a nossa linha interativa, está disponível a partir de agora. Liga e participa, 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números para você ligar, responder nossa enquete, deixar sua pergunta também sobre o tema. Vamos ler tudo ao vivo daqui a pouquinho. Se você tem acesso à internet, você pode entrar na nossa fanpage, está no facebook.com/assunto do dia. Lá você deixa seu depoimento, sua pergunta, participa aqui com a gente. Também você pode interagir através do 99209-4819, 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Mande aí várias perguntas, porque daqui a pouquinho nossos convidados de hoje terão o maior prazer em responder a sua dúvida sobre o tema. E o diagnóstico de uma virose? Ele é feito com base no exame clínico dos sintomas e histórico do paciente e também através de pedidos de exames, conforme as suspeitas do médico. Algumas viroses elas podem ter seu agente causador identificado pela sorologia específica, mas nem todas elas possuem esse tipo de exame. Normalmente, quando o paciente ele é diagnosticado com uma virose, o hemograma ele mostra um aumento de taxa. Que taxa é essa? A gente vai saber muito mais sobre o assunto a partir de agora. Vamos falar sobre prevenção, tratamento e cura dessas viroses. Quero dizer desde já que é um prazer recebê-los aqui no programa. Doutora Fátima Nepomuceno, médica da família da Secretaria de Saúde do Recife. Isso. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. É um prazer recebê-la. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Rafael Sacramento, infectologista e professor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Bem-vindo, doutor. Olá, é um prazer estar aqui de novo. Muito bom estar aqui de novo para falar com seus telespectadores. Para falar de um tema muito importante, estamos agora na estação mais quente do ano, onde existe um aumento significativo dessas viroses. Por que recebe, né, esse nome, virose? Vamos começar já explicando para quem está em casa por que se trata de virose, porque tem muita gente que já não aguenta mais, né? Todo probleminha que tem de saúde, chega numa unidade médica, os médicos falam, é virose. Então, para quem não consegue nem mais escutar a palavrinha virose, vamos explicar por que recebe esse nome. Quem poderia começar explicando? Posso? Bom, as viroses é o termo que a gente usa comumente para designar doenças causadas por vírus. Então, quando eu falo virose, eu estou falando de dengue, eu estou falando de resfriado e também dessas infecções intestinais que causam diarreia. E é muito comum, é muito fácil a gente ter virose pelo tipo de interação que o vírus faz conosco. O vírus é um ser que não tem vida livre. Ele não consegue se reproduzir na natureza sozinho. Então ele precisa do corpo de outros animais, no caso nós seres humanos também, para se reproduzir e para desenvolver seu ciclo de vida. E aí, nesse período do ano, na verdade a gente tem as viroses o ano inteiro, mas nesse período, mais chuva, a gente se expõe mais, acaba época de férias, carnaval, a gente acaba comendo na rua, não faz as medidas de higiene, de proteção adequadas e acaba se contaminando com esses vírus, né? Eles desenvolvem a doença e o profissional de saúde, quando nos recebe, ele
identifica os sinais e os sintomas básicos e acaba dando o diagnóstico, virose. Que muitas às vezes a gente se sente um pouco angustiado porque queria um nome, queria uma coisa mais específica, e virose a gente está cansado de ouvir, né? Queria um exame mais específico, mas às vezes o diagnóstico é um diagnóstico clínico, né, doutora? Porque não precisa, veja só, um exemplo, uma criança chega numa urgência com febre, coriza, geralmente as viroses ela entra pela cavidade oral, coriza, às vezes diarreia e febre. Então, é um quadro agudo e ela dura no máximo uma semana. Então, são 2, 3 dias de febre. Você tem que tratar o quê? Os sintomas. Baixar a febre, hidratar a criança. Criança e idoso são 2 faixas etárias que a gente tem que ter muito cuidado, porque desidrata muito fácil. A criança tem muito líquido, o idoso tem pouco líquido no organismo. Então, o que perde, desidrata rápido. E tratar sintomas. Então, não adianta você fazer sorologias para você diagnosticar um quadro que a gente sabe que não vai, é muito curto, é uma doença epidêmica daquele momento, então muitas vezes nem hemograma a gente pede. A gente vai tratar sintomas, hidratar a criança, tranquilizar aquela mãe que está muito angustiada e mandar, se por acaso não retornar, se não melhorar, retornar à unidade de saúde, à urgência, para ser avaliada. Geralmente, né, e é muito frequente, uma família com 5 pessoas, por exemplo, aí 2 têm virose, né, desenvolve alguma virose e as outras 3 não. Tem como determinar, né, o porquê daquelas 2 terem sido vítimas da virose e os outros não? Pode ter alguma relação com o sistema imunológico daquela pessoa no momento em que ela contraiu e teve contato com aquele vírus, doutor? Pode ter relação com o sistema imunológico e é por isso que, repetindo o que a doutora Fátima falou, os extremos de idade, além da questão de perder algo mais fácil, também tem as crianças um sistema imunológico mais imaturo, ainda não tão preparado, e os idosos, muitas vezes, o sistema já começa a ficar um pouco debilitado. Um aspecto muito interessante é que, quando você tem uma família de 5, 6 pessoas, provavelmente todos foram contaminados. Todos foram contaminados com vírus, mas nem todos desenvolveram os sintomas ou a doença. E muitas vezes, alguns desenvolvem um sintoma mais brando e passa desapercebido. E um outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração é a quantidade de vírus que essa pessoa tem contato. Então, por isso que a gente fala, se você lava os alimentos, se você lava as mãos, não é que você elimine 100% dos vírus, mas você tira aquela quantidade necessária para fazer uma infecção. Então, as medidas de higiene dentro de uma família são as mais importantes. Principalmente se um dos membros da família já está apresentando sintomas de uma infecção intestinal. Aí outra dúvida que pode surgir, o que é sistema imunológico? É o quê? Se trata de quê? São nossas células que estão no nosso sangue, que vão, a gente chama de o exército, né? Ele está lá para proteger a gente das infecções, tanto virais, bacterianas e fungos também. Então, as pessoas que não têm um sistema imunológico bem conservado, eles pegam doenças facilmente. Por exemplo, as pessoas que convivem com HIV, pessoas que usam imunossupressor, droga imunossupressora. Então, essas pessoas, como têm um sistema imunológico mais enfraquecido, elas adoecem mais do que as pessoas normais. Então, por isso que a gente diz, se você tem uma boa imunidade, uma boa alimentação, aquelas pessoas, geralmente, elas podem até adoecer, mas menos do que aqueles que não se cuidam bem da sua saúde. E no caso, né, de uma virose, se não tratada corretamente, pode complicar o estado de saúde daquele paciente? E a gente pode falar em óbito também? Com certeza. A gente falou, né? Criança e adulto, 2 extremos. Criança tem muito líquido no organismo, bota para vomitar e tem diarreia. Facilmente desidrata. O idoso já tem pouco líquido no organismo, ele começa a vomitar ou diarreia, desidrata. Então, se você não hidrata aquelas pessoas, essas faixas etárias, essas 2 pessoas, eles podem desidratar e até falecer, porque o órgão importante é o rim, né? Então, o rim, com pouco líquido no organismo, ele vai entrar em falência. Então, junta uma pessoa já debilitada, com quadro de diarreia e vômito, se não for hidratada e bem cuidada, realmente não é que vá, mas pode evoluir para um quadro de óbito. Não é tão comum, mas que pode acontecer. E essa hidratação, só água ou as frutas também ricas em água também podem entrar nesse processo de hidratação? Durante muito tempo, inclusive, a gente disse que bastava dar líquidos, né? Então, dê líquidos, e aí muitas vezes as mães, os pais davam refrigerante, bebidas açucaradas, adoçava, Coca-Cola. Então, assim, hoje a gente diz o seguinte, realmente é muito importante dar líquidos, de preferência água, tá? Mas só a água, muitas vezes, não é suficiente, porque além da água, na diarreia, nós perdemos eletrólitos, nós perdemos sais fundamentais para o funcionamento do corpo. Então, a gente perde o sal,
né, o NaCl, né, que é o sal de cozinha, e perde muito potássio. Então, esses nutrientes precisam ser repostos. E aí vale a orientação do soro caseiro, que não é completo, mas principalmente aquela solução de reidratação oral, aquele pacotinho que é fornecido, né, pelo Ministério da Saúde, então os postos de saúde fornecem, aquela solução é a mais adequada. Lembrando que a grande parte dos casos a gente trata em casa mesmo. A gente reidrata, porque é muito importante você evitar a progressão da desidratação. Se você começa esse tratamento precocemente em casa, muitas vezes você nem precisa levar a unidade de saúde. Mas uma vez que isso progrida, e o profissional de saúde tem uma tabela com as normas e as formas de reidratar. Então ele avalia o paciente e decide se precisa reidratar só pela boca, se precisa tomar soro. Então, por favor, não vão para a unidade de saúde, não cheguem para o profissional de saúde, tem que tomar soro. Porque quem vai decidir isso é o profissional de saúde e tenham certeza, é muito mais seguro, é muito mais saudável se a reidratação for em casa do que numa unidade de saúde. Porque numa unidade de saúde, você ainda tem o risco de pegar outras doenças que estão lá e ocupar um espaço que já é tão lotado. Então, se for possível fazer reidratação em casa, é muito melhor. E não negligenciar, né, a atenção e os cuidados, porque a gente falou de alguns sintomas, e a gente falou que esses sintomas eles são parecidos com os sintomas da dengue. Aí mesmo, né, tratando em casa, só vai receber, né, essa orientação de tratar em casa após ser ouvida por um profissional da área de saúde, né, se bem que um quadro, se você fala em virose, um quadro viral intestinal, a dengue não tem tanta diarreia e vômito como tem um quadro viral. Então, a dengue tem mais febre, náusea, um pouco de vômito, mas não tem a diarreia e o vômito característico da gastroenterite viral. A gente fala de viroses, mas a gente tem que lembrar também que nesse meio nós temos bactérias também, que são as salmonelosas, as shigellosis, as Escherichia coli, que são veiculadas pela água e pelos alimentos contaminados. Então, nem tudo é virose. Às vezes você tem uma criança que o adulto manuseou o alimento e ele podia estar com a mão contaminada e deixa lá. Ou então a mosca vem lá do esgoto, pousa lá no alimento e deixou lá a bactériazinha, que é a salmonella, a shigella, que causa uma gastroenterite bem mais grave que só o quadro viral. Então, é muito importante, quando você for manusear qualquer alimento, for comer uma fruta, ou até manusear, quem vai preparar mesmo uma salada, procurar lavar bem suas mãos, porque muitas vezes a gente fala de virose, mas as gastroenterites bacterianas, que são bem mais graves, também estão misturadas. E o quadro é igual. É febre, dor na barriga, diarreia, vômito, só que na bacteriana, ela pode penetrar e perfurar a mucosa do intestino e você tem uma diarreia com um pouco de sangue nas fezes e bem mais cólica, porque é uma coisa bem mais agressiva. Então, faz parte também dessa época do ano, né? Você vai comer, às vezes, no restaurante, os alimentos não são bem cuidados, não são bem lavados, as frutas e as verduras não são bem lavadas, você acaba com 24 horas depois que você comer, começa com quadro de gastroenterite bacteriana, e que é bem mais grave do que a viral, para uma criança e para um idoso, né? E para um adulto também, porque ela é bem mais invasiva do ponto de vista de agressão no intestino. Então, a gente fala de virose, mas nem tudo é virose. Pode ser também infecção bacteriana, né, Rafael? E é bem mais grave do que o quadro viral. E a doutora Fátima acrescentou um aspecto fundamental mesmo, porque tem um detalhe. Quando você tem um alimento contaminado por vírus, se você lava o alimento e guarda, o vírus não se reproduz ali. Então, a quantidade de vírus que vai ter ali vai ser a que alguém colocou, com a mão suja e tal. Agora, a bactéria, por exemplo, numa maionese, esses já são tradicionais, até um suco de fruta que você deixa muito tempo, ela se prolifera, ela aumenta a quantidade ali. Então, às vezes uma quantidade pequenininha que entrou ontem, principalmente se não foi bem acondicionado, se está fora da geladeira, a bactéria se prolifera e pode realmente causar infecções e até intoxicações muito graves. Bem mais grave que o viral, né? Sem Nesse dúvida, caso... sem dúvida. Combater é bem mais complicado. Porque nesse caso, realmente, uma criança pega uma bactéria, tipo uma infecção, uma shigella ou salmonella, que são bactérias mais invasivas, essas podem relevar a morte, mais do que um quadro viral, porque elas são bem mais invasivas e dão uma infecção generalizada. Então, assim, o cuidado é muito maior. Cuidado com unhas. A gente pega, às vezes, a gente não tem o hábito de não lavar, cortar as unhas, então manusear os alimentos com as unhas sujas. O lavar as mãos. A gente fala que lavar a mão lavar a mão é uma coisa muito importante. Saber lavar as mãos. A gente vai no banheiro, passa rapidamente. Não. A gente só água, né? Só água. Tô com pressa. Não, você tem que parar. Vai manusear alimento, principalmente quem vai cozinhar. Restaurante na sua casa, né? Pegar, botar sabão e não ter
lavar com calma, lavando bem as mãos entre os dedos, para não levar ali a fonte de contaminação. Mão na boca, a gente se esquece, às vezes está lá conversando, bota a mão na boca. Aquele dedo foi para onde? Pisou ali, botou ali, então você está se contaminando e contaminando outras pessoas também. Agora vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre as viroses de verão. Isso mesmo, a partir de agora tem as notícias da internet sobre o assunto e quem traz pra gente as informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do R7. Banho em praia imprópria oferece risco de viroses e outras doenças. De acordo com o médico infectologista Lúcio Vasconcelos, existe um risco de contrair hepatite A, verminoses, parasitoses, entre outras doenças. No caso de banho em mar poluído, as mais comuns são as gastroenterites, que também podem ser causadas por vírus. Ao entrar no corpo da pessoa por causa do contato com a água contaminada, pode causar vômito, diarreia, cólicas e febre. De acordo com o médico, caso a pessoa note que entrou no mar impróprio para banho, deve tomar banho com água doce, lavar bem as mãos e ingerir bastante água para se proteger desse tipo de virose. Agora a gente volta ao estúdio para conversar um pouco mais sobre esse assunto. Com você, Valso. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações e pelo alerta também. O banho de mar, né, se essa água estiver imprópria para o banho, pode trazer também complicações para a sua saúde, então muita atenção, a sua ansiedade, né, para tomar esse banho não deve ser maior do que os cuidados que você tem que ter. Tem que buscar informações sim, se aquela área é própria ou não para o banho, porque senão, mais à frente, né, doutor, as consequências elas virão e podem ser graves. Do banho, contágio também através do banho de mar. Perfeitamente. A verdade é que, como a gente falou, esses vírus estão aí o ano inteiro. E a gente tem pessoas que são mais suscetíveis a um tipo de vírus. Por exemplo, rotavírus a gente sabe que é bem típico da infância, da primeira infância ali e depois até os 5 anos, porque a partir disso, normalmente nós já temos imunidade. Agora, esse período de verão, por que essas doenças se proliferam mais? Por que a gente vê mais casos? A epidemia se alastra mesmo no meio da população? Porque os cuidados reduzem e a exposição aumenta. O que acontece? A gente fica mais relaxado, vai para a praia, tem esses períodos de festa que eles vão quase se juntando, né? Passa férias, passa Natal, daqui a pouco a gente está no Carnaval, então a gente consome mais alimentos na rua. A produção desses alimentos nem sempre é adequada. E a gente fala muito na água, né? Por que são doenças veiculadas pela água, doenças de veiculação hídrica? Porque esses vírus, realmente, eles não sobrevivem, eles não ficam muito tempo num ambiente seco. E a água, ela aumenta o volume da ingestão desses vírus. Então, quando você consome alimentos úmidos ou quando você realmente bebe água contaminada, você aumenta a chance de se infectar por esses vírus. E tem um outro aspecto fundamental, que é a persistência desses vírus na água do mar. A água do mar, a salinidade, ela tem um pH e a quantidade de sal adequada para o vírus sobreviver ali. E aí o que acontece? Quando a gente está nadando, a gente não percebe, mas a gente bebe a água do mar. A água fica às vezes no canto da boca, quando a gente está brincando, a gente bebe mais água do que deveria. E aí acaba que além do risco de se afogar, ainda tem a questão das infecções. E vem isso. E a praia, na verdade, é um ambiente muito arriscado. Como a doutora falou antes, tem os protozoários, né, que causam outras doenças, tem as bactérias. A gente tem a areia da praia, que não é uma areia limpa. Então, assim, a gente tem que tomar muitos cuidados. Hoje, o foco, né, são as viroses, mas a gente tem que lembrar que as medidas de higiene nos protegem também das outras doenças, né? Então, lavar a mão, consumir alimentos de uma origem, de uma procedência que seja confiável. Você pode comer na praia, mas você tem que perceber, você tem que observar se as medidas de higiene estão sendo respeitadas. E curta aí o seu verão, né? Curta as férias com responsabilidade que a gente consegue curtir com mais saúde. A gente vai mostrar agora uma tela, né, bem interessante para você compreender melhor nessas infecções que são comuns agora no verão, além das bacterianas, né, também das virais. Tem aqui a otite, né, que é muito comum agora no verão. Se trata de uma infecção nesse caso, né, doutora? Isso. A otite seria uma complicação de um quadro viral. Por exemplo, você tem uma gripe
e esse vírus, ele vai para a membrana que fica dentro lá no ouvido e dá uma infecção na membrana timpânica, então chama-se otite. Geralmente acomete mais crianças, após um quadro gripal, uma semana, começa chorando com dor no ouvido e a porta de entrada é um quadro gripal. E o mais indicado é procurar ajuda médica, porque algumas pessoas pesquisam, né, na internet, aí coloca ali, às vezes álcool, água morna no ouvido para tentar minimizar aquele... E outra coisa, o tratamento da otite é antibiótico oral, não é colocar aquelas gotinhas que você tem em casa. Então tem que tirar a dor, fazer analgesia para a criança e entrar com antibiótico oral, não local. Então tem que ser ajuda médica, tem que procurar uma consulta médica. Outro destaque aqui, as micoses de pele também são comuns agora, né? Uma infecção comum no verão. E quando se fala de praia também, as pessoas às vezes jogam lixo, né, na praia. Às vezes alguns animais, né, de grande porte, até cavalos, eu já vi em praias aqui da região metropolitana e podem transmitir alguns germes. E esses germes, eles atacarem ali a pele de quem está meio que se divertindo, né? Exato. E as micoses são doenças causadas por fungos, né? A gente não pode confundir. E os fungos, eles estão no ambiente. Já diferente dos vírus, os fungos realmente se proliferam e muitas vezes essas micoses de pele que a gente percebe no verão, elas já estão nos acompanhando há muito tempo. O fungo já está morando na nossa pele. Um exemplo bem típico é o pano branco, todo mundo conhece, né? Aquelas manchas brancas que elas saltam aos olhos, a gente percebe durante o verão. Mas, na verdade, aquele fungo já mora na pele da gente. E até se questiona muito quando falam que é uma doença infecciosa transmissível. Porque aquele fungo mora na gente e quando a gente bate o sol, ele protege a pele e ele também tem uma substância que faz a pele ficar mais clara e a gente vê. A parte que bronzeia é a parte que está sem o fungo. E a parte que tem o fungo fica com a cor diferente. Inclusive, a gente chama, o nome correto é pitiríase versicolor, porque não é só branco. Pode ficar castanhado, pode ficar rosado. Então, assim, ainda tem essas outras coisas. E tem uma predisposição genética, as pessoas têm uma predisposição para desenvolver aquilo. Então, assim, aquele fungo especificamente, você não fica com medo de pegar do coleguinha. Mas você tem que cuidar para não ficar com aquelas manchas. E não é uma doença que você pega na praia, aquilo já está com você. Você só percebe quando você se expõe ao sol e aí a pele mancha. Agora, aquela que dá na virilha, às vezes dá na axila, aí já é um outro fungo. E aquela sim, você transmite e tem que cuidar. Pode, inclusive, levar a infecção bacteriana, porque a pele pode ficar ferida, incomoda, coça. E a maneira de evitar isso é manter a região seca. Entre os dedos seco, virilha seca. Se está com a roupa molhada, troca rapidamente. Evitar ficar muito tempo com a roupa molhada, para o fungo não se aproveitar disso e causar uma doença em você. Agora a gente fala sobre a gastroenterite, né? E são várias, gastroenterites. Aí você tem desde um quadro viral, como a gente falou, um quadro bacteriano mais grave. E toda vez que a gente sabe que a porta de entrada é a contaminação, água, alimentos contaminados. Então, assim, o cuidado é, como a gente sempre fala, cuidado com as mãos, com os alimentos, com o que você vai ingerir na praia, com o que você vai comer. Porque muitas vezes você come uma comida muito bonita na praia, que oferecem, estão vendendo, mas aquela comida foi mal acondicionada, foi feita há 2 dias atrás, não colocou-se em geladeira, está gostosa, mas porém ela está cheia de bactérias que você pode ingerir com 24 horas, você está doente, com a diarreia e faz um quadro mais grave. Então, o alerta é cuidado com o que for se alimentar, como o Rafael falou, cuidado. E outra coisa, leve de casa suas frutas, porque fruta, além de hidratar, você lavou e você sabe que está bem acondicionado. Né? E quem vai manusear, né? Lavar as mãos e quem vai cozinhar mais ainda, né? Você não sabe quem cozinhou. E como você cozinhou e como você acondicionou. Então, água de coco na praia é de bom tamanho. Uma garrafinha de água, um suco de fruta, leva uma fruta. Né, por que não levar de casa suas frutas já lavadas e guardadas, acondicionadas, né? Por que não? Né? Vai manusear o alimento, né? Fazer um preparo, mesmo que para a família, tem um modo também correto de lavar as mãos, né? Só a parte das mãos que se lava ou não? Tem que abranger, né? Uma parte maior do corpo. Isso é muito interessante porque, assim, muitas coisas na vida exigem técnica, né? Você tem que fazer do jeito certo. E lavar as mãos é uma coisa que a gente faz desde pequeno, a gente aprende em casa com as mães, com os pais, e muitas vezes a gente não sabe lavar as mãos. Então, quando a gente vai lavar as mãos, a gente tem que pensar em todas as faces da mão. Tem gente que só lava a parte de dentro, a palma da mão, né? Não, você tem que lavar a palma da mão, tem que lavar entre os dedos, tem que lavar todo o comprimento do dedo, tem que lavar o meio da mão. Essa parte que ela tem uma depressão, ela é um pouquinho mais baixa, às vezes você não consegue lavar assim, porque você esfrega meio com meio.
né? Então você faz esse movimento com a mão, limpa essa parte aqui, limpa essa região que a gente chama hipoterar, essa região do dedão aqui, e mais, pulsos, e tem que lavar da pontinha do dedinho até a ponta do cotovelo. Quem está cozinhando, encosta o braço, apoia, está cortando alguma coisa. Então você tem que lavar da pontinha do dedo até a ponta do cotovelo. Lavar mesmo, direito. De preferência, e se for secar com um pano limpo. Às vezes aquele pano fica no ombro ali, só falta só o nariz, né? E usa aquele pano para tudo, limpa a superfície, lava a mão e suja a mão de novo. Não, tem que ter um pano limpo, ou então não secar as mãos. Pode continuar o preparo dos alimentos com a mão limpa. Já está limpa as mãos. Já está lavada, isso. Ótima dica. Agora a gente fala sobre a hepatite A também comum nessa época do ano. De que forma, né? A pessoa pode ser infectada pela hepatite A. Você pega a hepatite A de pessoa a pessoa, mas também através de alimentos contaminados. Então, é uma doença que você pega hoje, passa um bom tempo para poder adoecer, ela tem um período de incubação longo, mas também a doença veiculada pela água. As pessoas que estão com hepatite têm que, quando for no banheiro, tem que lavar as mãos, como o Rafael falou, cuidado com as fezes também, porque os vírus são eliminados pelas fezes. Então, são todas essas doenças, a gente começa pelo básico, se você lavar as mãos bem lavadas, se você lavar seus alimentos, nenhuma dessas você vai ter. Porque todas elas, a veiculação é alimentos, mãos, água. Então, se você cuida desses três, você vai evitar muitas dessas doenças comuns nessa época do verão, não só do verão, né, do ano todo. Então, assim, é tudo questão da higiene. A gente tem que aprender, se educar, que não deve se colocar a mão suja na boca. A mão é para a gente fazer tudo menos colocar na boca. Criancinha que usa chupeta ou que chupa dedo, a mãe tem que estar continuamente lavando aquela chupeta, aquelas mãos. Lavar os alimentos, ferver. Se não tiver água filtrada em casa, ferver sua água, deixar esfriar para poder usar aquela água. Nunca usar água de torneira sem tratamento. Álcool em gel pode ajudar nessa higiene pessoal? Então, ele ajuda, mas assim, a gente sempre recomenda que a lavagem das mãos com água e sabão, quando a gente fala sabão, pode ser sabonete, pode ser sabão amarelo. Uma coisa que eu sempre digo para os pacientes que me procuram, o sabão amarelo, ele pode lavar roupa e as mãos. Não é para lavar o rosto nem outras partes do corpo, tá? Então, sabão de coco, detergente, tudo isso você pode usar para lavar as mãos. O álcool gel, ele é um substituto que funciona, mas ele tem que ser usado com cuidado. Como assim? No máximo 3 a 5 vezes. Porque depois que você usa muito, ele vai ficando uma camada na pele. E essa camada retém bactérias, vírus. E quando você passa o álcool por cima, não é como na pele. Então, essa camada que ele deixou, a passada anterior, protege vírus e bactérias que estão na sua pele. Então, você pode usar o álcool gel entre as lavagens da mão. Mas o álcool gel não pode ser usado como principal fator para limpar a mão, não, viu? E no caso do sabão, né? Tem que ser um sabão neutro, porque tem alguns aí no mercado que prometem, né? Matar vírus e bactérias quando você usa aquele sabonete em específico. Eles funcionam mesmo ou é mais propaganda? Bom, eu vou responder essa também. Esses sabonetes, a gente durante um período ficou até em dúvida se eles eram indicados ou não. Esses sabonetes super fortes, com substâncias químicas, e hoje a gente percebe que não. Então, depois de alguns estudos, a gente pode afirmar que esses sabonetes, essas marcas, inclusive são sabonetes mais caros, né, que vêm com substâncias que matam 99,9% das bactérias, eles não são tão bons. Por quê? Eles matam 99% das bactérias e esse 1% que deixa são justamente as bactérias resistentes, as bactérias mais patogênicas. Então, quando você lava a mão com água e sabão, você remove mecanicamente, você tira aquela camada que contém a bactéria e ela vai embora junto. Quando você quer tornar tudo asséptico, não vai conseguir, isso é coisa para centro cirúrgico. É verdade. Tá? E use o sabonete normal, não precisa usar esses sabonetes superpoderosos. Esses superpoderosos têm indicações específicas e com o profissional de saúde ele vai indicar quais são as situações. Mas para o dia a dia, dar banho na criança, dar banho em você, não é indicado. Importante é você saber lavar as mãos, né? E não usar um sabonete que vai achar que vai matar. E confiar no sabonete. Né? Então, algo também muito comum, né? Uma virose muito comum, pode ser de forma bacteriana ou de forma viral, que é a conjuntivite. É muito frequente também nessa época do ano. A gente viu a Fundação Altino Ventura divulgar, né, vários números, aumentou significativamente ali o atendimento de pessoas com conjuntivite, que pode ser a bacteriana e a viral também. É algo muito comum
E eu queria que vocês falassem um pouquinho também sobre isso. Também passa pela higiene pessoal a prevenção da conjuntivite? Com certeza, porque veja, se eu tenho, geralmente a mais comum é a viral, que é que se dissemina mais. A gente tem até epidemias, houve no ano passado uma epidemia muito grande. Então, assim, se eu tenho uma conjuntivite viral, o vírus ele é altamente disseminado, eu passo a mão nos meus olhos, eu fico com a mão cheia de vírus, aí eu aperto sua mão, você vai, pega a sua mão também, sem querer, passa nos olhos. Então, isso vai uma bola de neve. Eu tenho uma pessoa com conjuntivite, numa casa, todos vão ter conjuntivite. Porque aquela pessoa vai contaminar. Outra coisa que é importante, quem está com conjuntivite, às vezes usa um lenço de pano. Ou então a toalha, limpa na roupa, pega uma toalha e vai se limpando. Vai tomar banho, aquela toalha que ele tomou banho, todos vão usar aquela toalha. Então, o vírus ficou lá. Então, quem for usar aquela toalha, quem apertou a mão, uma roupa, todo mundo vai pegar. Então, você não vê só um caso numa casa. Você vê toda a família com conjuntivite. Às vezes, na sala de aula, todos têm conjuntivite. Porque é altamente disseminado pelas mãos. Então, começa novamente, né? Onde a gente voltou ao ponto de partida. Lavagem das mãos. E diminuir a contaminação. Por falar em apertar as mãos, né? Algo muito interessante que eu aprendi, né? Eu queria também que vocês falassem um pouquinho para quem está em casa. Às vezes você está num ambiente, num restaurante ou almoçando, né, em algum refeitório, e as pessoas que chegam costumam cumprimentar quem já está naquele ambiente. Esse cumprimento, ele pode ser apenas com palavras, porque tem muita gente que tem a mania de apertar a mão. Isso. Aí você já iniciou ali a refeição e não sabe de onde aquele amigo veio. Parece ser deselegante você não cumprimentar, né, não estender a mão também. Aí como é que a gente reage dessa forma? Como é que a gente explica a esse amigo que o cumprimento pode ser apenas com palavras? É questão de cortesia, né? É uma cortesia. Às vezes você fica hábito, né? Fica numa situação tão difícil de você, às vezes, sem querer, a pessoa estirar a mão e você não apertar. Você pode apertar a mão, talvez, e quando você for se alimentar, ter cuidado para não manusear os alimentos, né? Usar a faca com mais cuidado, talvez, né? E se a mão, você notar que está meio sujinha, você discretamente no banheiro, né? E acho que não custa nada você. É uma situação complicada. É constrangedor, é constrangedor bastante, né? Tem até uma brincadeira, em tempos de WhatsApp, quem liga para você te ama, né? E esse contato físico nesses períodos de epidemia, na verdade, devia ser evitado. Mas é cultural, é muito forte, então pegar na mão do outro é quase uma prova de confiança, né? E aí a recomendação da doutora Fátima é perfeita. Se você já lavou as suas mãos, então, ou você você pode não fazer movimentos que demonstrem que você vai estender a mão. Se a pessoa estende, você foge da gafe, pega a mão e evita tocar o alimento. Agora, se você realmente estiver comendo um alimento, isso é sério mesmo. Está comendo um alimento, uma coxinha, uma coisa que é com as mãos, honestamente, para rapidinho, vai lá, usa o álcool gel, nesse caso pode até ser, ou lava a mão e volta para continuar a tua refeição. Porque o risco que você corre de contaminação é o tempo inteiro. E pensa bem, o que vale mais a pena? Você dar um pulinho ali, lava a mão, ou você passar aí 3 dias com diarreia? Uma pessoa que às vezes está produzindo, está trabalhando, está estudando, às vezes está no meio de um lazer e você sabe que o seu lazer vai ser interrompido por causa disso. Então, às vezes é uma medida que parece exagerada, mas ela funciona e te protege, né? É o custo-benefício, né? É o custo-benefício. Né? Vale a pena. Vale muito a pena. Vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta. Manda para a gente. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia, hoje falando aqui sobre as viroses, e a gente lembra que o tratamento das viroses normalmente consiste em tratar e minimizar os seus sintomas, já que existem poucos medicamentos para os vírus em si. O tratamento dos sintomas normalmente envolve remédios para redução ali da febre e melhora também da dor, além de orientações gerais de saúde que são repassadas pelos profissionais. Os cuidados em casa, esses cuidados eles também podem ajudar você no alívio dos sintomas e a gente vai mostrar aqui em uma tela os cuidados gerais que você deve ter em casa para minimizar, né, esses sintomas. O primeiro que fala, que a gente já pontuou muito aqui no nosso programa, é sobre a importância dessa hidratação constante. Você se hidratando corretamente vai minimizar os sintomas das viroses. A hidratação constante, tem como assim a gente falar 2 litros de água por dia são suficientes
ou não é dessa forma que a gente poderia dizer que é uma hidratação constante e correta? Como é que a gente explica essa hidratação constante, doutora? Depende da perda. Por exemplo, a gente sempre orienta as pessoas, pelo menos, ingerirem 1 litro de água por dia, 1 a 2 litros de água por dia, isso sem diarreia, porque a gente está na época do calor, a gente perde líquido, não sabe, na transpiração. Então, a gente olha, pelo menos 1 a 2 litros de água por dia. Se a pessoa tem uma perda acentuada, está com a diarreia, então ela tem que repor bem mais. O que a gente orienta? Vai no banheiro e ingira logo após um copo de água. Ou água, ou suco, ou o próprio soro já pronto. Então, essa hidratação tem que ser bem mais intensa. Além disso, comer líquido, frutas que tem muito líquido, porque você também faz hidratação através do líquido da fruta. Então, se está com quadro diarreico, a hidratação tem que ser bem mais frequente, bem mais intensa e contínua. A gente orienta até cada 1 hora, né? Cada meia hora, um copo de água. Se tiver uma diarreia muito intensa, líquida, a cada meia hora, um copo de água. Porque você está perdendo, você está se hidratando para não ter que desidratar e ir para o hospital. Próxima medida é repouso, né? Tem que repousar, tem que relaxar o corpo para minimizar esses sintomas. Tem que repousar. E tem que repousar para se recuperar mais rápido. Eu brinco que repouso é um investimento. Se você não repousa, você não permite que o seu metabolismo, que o seu corpo foque em curar o que está doente. Então você precisa de energia para fazer outras coisas, o corpo tira a atenção, por exemplo, do intestino, de recuperar o intestino, e usa aquela energia para você se movimentar, para trabalhar, entre outras coisas. Muitas vezes você prolonga esse período de doença, às vezes desidrata mais ainda, piora, fica mais doente e acaba perdendo mais dias aí de trabalho, pode até pegar outras doenças. Então o repouso é fundamental e o repouso também tem um aspecto sanitário que a gente não fala muito, não pensa. Quando você está em repouso, você expõe menos pessoas. Se você está doente e você fica em casa quietinho, você não contamina o ambiente de trabalho, você não vai na escola, contamina os coleguinhas. Então, realmente, o repouso tem 2 aspectos fundamentais. Um é você se recuperar para estar restabelecido, para tocar a sua vida para frente. E o outro é você proteger os outros e evitar de levar essa contaminação que você está carregando para outros ambientes. E repouso, né? A gente compreende como repouso é dormir. O repouso é só tem que dormir ou não? O repouso é você ficar lá sentadinho ou deitado, quieto, e para minimizar esses sintomas. Como é que a gente interpreta o repouso, doutor? O ideal é que o repouso realmente seja você estar em casa sem atividades que demandem energia. Então, não adianta ficar em repouso e querer trocar o telhado da casa, né? Repouso é ficar de preferência deitado, relaxado, fica na poltroninha, assiste a gente na televisão, muito. Fica tranquilo em casa. E aí, isso é considerado repouso. Se você está mais debilitado, é melhor que você fique deitado, tentando dormir o máximo possível. Enquanto você dorme, você se recupera. Isso é interessante. Agora, não precisa ficar acamado, né? Então a gente não precisa, a gente brinca, restrito ao leito. Não precisa restringir a pessoa ao leito. Deixa ela em casa em repouso já é suficiente. Outro tópico, né, para minimizar esses sintomas, uma alimentação mais saudável e leve, né? Principalmente esse leve. Aí o que seria? Então você evitar alimentos com gordura, frituras, um arrozinho branco, verdura cozinhada no vapor, então sucos naturais feitos em casa, verduras, isso sim é uma alimentação saudável. Não só na doença, isso a gente leva para a vida toda, né? Então acho que a alimentação saudável e leve, a saudável principalmente, a gente tem que buscar sempre. Não só quando estiver doente. Verdade. Evitar sempre frituras, gorduras, porque são alimentos que, não agora, mas lá na frente eu vou me prejudicar a minha saúde. Então, assim, o mais leve possível, evitar gorduras, evitar comer muita massa. O que é massa? Evitar comer muita farinha, muito pão, muita bolacha, porque isso vai dificultar a digestão. Se possível, coisas leves de fácil digestão. As frutas e verduras são bem aceitas nessa fase de recuperação. Tem até uma outra coisa, né, doutora Fátima? Muitas vezes as mães, os pais, a família, quando a criança está com diarreia, fica meio sem apetite, aí começam a querer dar os alimentos que a criança gosta. Aí quer dar biscoitinho, iogurte. Isso, corantes, né? Corantes. Aí quer dar alimentos muito açucarados e às vezes até piora a diarreia. Porque são alimentos que eles puxam água. Então, às vezes desidrata mais ainda se você der excesso de sal. Então, esses biscoitinhos, essas coisas, deve evitar. Sempre. E principalmente nessas fases. Ok, o próximo tópico fala sobre o seguinte, né? Você tem que o uso de medicamentos indicados pelo médico. Isso aqui é muito importante. Mesmo se tratando ali de uma virose,
Se o médico passou, né, aquela medicação, você tem que respeitar e seguir a risca. Isso. Porque tem muita gente que escuta mais o vizinho do que o médico, né, doutora? E o que acontece às vezes é você pega uma receita velha, guarda. Ah, eu já tive isso, vou pegar a mesma receita, então o que o vizinho teve, aí guarda aquela receita, vai na farmácia e compra. Ou porque foi quase igual. O quase igual não é o que está acontecendo agora. Então, o importante, além de seguir a prescrição médica, não usar o remédio que alguém passou. Isso é um grande perigo, sem prescrição. Não custa nada, se você está em dúvida, consulte um médico. É aquela pessoa que vai orientar você, o que você deve ou não tomar. Muitas vezes, num quadro viral, você cura sem remédio. Só com as medidas de repouso, com hidratação, com analgésico, com antitérmico, você vai ficar bom sem nenhum remédio. Aí você vai dizer, não, eu tomei esse remédio aqui, foi ótimo. Ótimo para ela, naquele momento, dela, não para você. Então, nunca usar remédios. Automedicação. Automedicação. Não, e principalmente falando dos antibióticos, né? Isso. Nós vivemos um momento muito grave em que a resistência bacteriana se dissemina pelo mundo. Isso. Então, É verdade. daqui a pouco, a gente já percebe, muitas vezes o antibiótico que a gente usava 10 anos atrás já não serve, mais. E tem essa mania das pessoas irem na emergência e quando o profissional de saúde, principalmente o médico ou a médica, prescreve a receita e não bota antibiótico, a mãe reclama. Cadê o antibiótico? Não deu remédio para o meu filho. E o antibiótico é indicado em alguns tipos de infecção bacteriana. Muitas vezes, se é uma infecção viral e você dá antibiótico, você mata a flora bacteriana que já mora, né, as bactérias boas que moram no nosso intestino e que estão, na verdade, nos protegendo, estão ajudando. Então, nesses casos, é totalmente contraindicado o uso de antibióticos. Como a doutora falou, tem antibióticos que são específicos para cada doença e o médico ou a médica vão observar isso na consulta, as características. A gente usa muitas vezes o termo disenteria para diarreia. E, na verdade, disenteria é diarreia com sangue. E a diarreia com sangue, como a doutora Fátima já falou, indica, né, a gente passa a desconfiar de uma infecção bacteriana e aí sim com indicação do uso de antibióticos. Tem um outro elemento também que as pessoas ainda usam muito, que são os probióticos, né? Então, além de iogurte, o pessoal compra iogurte, aqueles iogurtes, eu vou citar o nome comercial para facilitar, Yakult, essas coisas, né? Leite fermentado. Leite fermentado. Eles são extremamente açucarados, não podem ser considerados bebidas saudáveis e não são indicados nesses períodos. Então, embora a gente seja do senso comum, da Yakult, às vezes a mãe está com pouco dinheiro, até faz um esforço, compra aquele leite fermentado, aquilo não é tão barato, já tem até uns potinhos maiores agora, já tem uns potes grandes, e aquilo não é indicado. Na verdade, a gente já quase não indica mais os probióticos, a gente indica sim o zinco. Então, tem que procurar um profissional de saúde, tem que procurar a emergência para ter a receita correta e não ficar usando as coisas que já estão ultrapassadas. Ok, vamos a mais dicas aqui, né? Temos outra tela que fala sobre esses cuidados que você deve tomar, né, em casa e evitar ir a locais com muitas pessoas para evitar a transmissão, foi o que a gente falou, né? E a gente bem frisou no decorrer do programa. Você fazendo isso vai ajudar bastante os seus amigos. Evitar também compartilhar talheres, copos com as pessoas dentro de casa mesmo. Evitar. Aí é separar o talher, é separar o copo. Como é que a gente explica isso para quem está em casa, né? Para também não ficar neurótico, né, doutor? Não, porque, veja, se você tem um quadro viral, se eu sei que tem um quadro viral, o meu quadro viral eu posso transmitir pela minha saliva, pela minha boca. Então, se eu estou gripada, digamos, eu pego um copo e vou um copo ao Rafael. Então, eu posso passar meus vírus para ele. Do jeito mesma coisa com o talher. Então, se você está gripado, sabe que você está gripado com quadro gripal, não só o talher e o copo, mas cuidado com as mãos, usar sempre um lenço descartável para não estar enxugando a mão com qualquer pedaço de pano e vou apertar a mão dele e passo a minha virose para ele, o meu quadro gripal para ele, o meu quadro viral. Então, assim, quando a gente fala assim, compartilhar talheres, se eu saber que eu estou doente e sei que eu posso contaminar outras pessoas da casa, então eu devo me proteger e proteger as pessoas que estão lá comigo, porque vão adoecer também depois de mim. Essa a gente fala assim, evitar nesse momento, em relação a naquele quadro agudo que você está ali doente. Temos muitas perguntas através do nosso WhatsApp, 992094819. Você tem dúvida? Pode mandar para a gente vai repassar a partir de agora aqui para os nossos convidados. Tem a participação da telespectadora que não se identificou, mas fala o seguinte: no último final de semana eu comi uns pedacinhos de jaca.
Horas após, eu me senti muito mal, vomitei bastante. Depois de 24 horas, me bateu uma diarreia com fortes dores. Tomei alguns chás e uma medicação. Ela disse que está melhor, mas ainda sente muitas cólicas. Tomou bastante líquido e comida leve, como foi orientado no programa. Mas eu ainda sinto dores, né? Ela ainda sente, né, um incômodo. Será que foi a jaca, né? Pode ter sido a jaca, ela pergunta aqui. Ou foi um quadro viral? Então, provavelmente a jaca foi o veículo, tá? É difícil com os elementos que você deu a gente te dizer se foi um vírus, mas assim, lembra que a jaca, para limpar a jaca, né, é um alimento muito manipulado. Quanto mais manipulado for o alimento, normalmente não é cozido, a não ser que tenha sido carne de jaca, né, os veganos consomem muito, mas se você come a jaca como fruta, né, crua, então é muito manipulado, pode ter, às vezes o pessoal compra na estrada, faz um pacotezinho assim com filme, né? Isso. Mas aquilo foi manipulado e fica lá fora da geladeira, então tanto pode ter uma bactéria que proliferou ali e produziu toxinas, então pode ter sido uma intoxicação. Pelo tempo que você falou, deve ter sido porque foi muito rápido, então não deu tempo da bactéria contaminar e fazer uma infecção. Mas pode ter sido sim uma infecção viral, uma infecção bacteriana, e você ficar alguns dias ainda se sentindo mal, é porque o seu corpo ainda está se recuperando. Mas fica tranquila que daqui a alguns dias você já vai estar restabelecida, boa, e caso você passe mais uns dias e não se sinta plena, é melhor procurar um médico, uma médica, para você fazer uma consulta e ver o que está acontecendo. Temos outra participação aqui, a pessoa não se identificou, fala que tem 55 anos, eu queria saber se vocês podem explicar um pouco mais sobre o kefir. Pode-se tomar? É indicado, não é? O kefir, essas bebidas fermentadas agora estão praticamente na moda, né? A gente pode dizer isso. Então, a gente reconhece o poder, né, e os benefícios dos probióticos. Então, os probióticos são essas bactérias boas, né? Pelo menos na quantidade adequada, e que colonizam a parede do nosso intestino e que ajudam tanto a proteger a gente, porque quando você tem um número de bactérias boas, as bactérias ruins não têm espaço para entrar. Isso é um ponto. O outro ponto é que eles ajudam a processar determinadas substâncias e facilitam a absorção. Legal também. E, entre outras, né, facilitam a digestão, facilitam o trânsito intestinal, então a pessoa não fica com prisão de ventre, essas coisas. Então, é muito legal. Agora, kefir, os leites fermentados, iogurtes, nesses períodos em que a pessoa está mais adoentada, eles devem ser consumidos com parcimônia. E lembrando que tem muita gente fazendo fermentados de chá e outros em casa. E mesmo em casa a gente tem que tomar cuidado com as medidas corretas. Então, antes de você começar a fazer essas substâncias em casa e começar a consumir, se informa corretamente com gente que já tem experiência para você fazer com segurança. Porque se bactérias ruins usarem aquele composto para se alimentar e crescerem ali, você vai estar se envenenando. Isso. Então é perigoso, viu? Então, o kefir é saudável, é ótimo, mas use com responsabilidade, sabendo fazer, sabendo produzir. Ok, temos outra participação, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: eu gostaria de saber o porquê o meu filho ele nunca teve cansaço, nunca cansou, mas a filha da vizinha cansa. E ela colocou a chupeta dela na boca do meu filho e após isso ele ficou cansado também. Olha, isso é coincidência, porque veja só, a asma é uma doença, é uma doença inflamatória. Então, geralmente, a pessoa tem alergia a alguma coisa, a poeira domiciliar, são muitas causas da asma. E você tem cansaços, que é o asmático. Se ele cansou, ele pode ter tido um quadro viral. Por exemplo, você tem uma gripe, às vezes uma gripe mais forte, ele pode evoluir com um quadro de cansaço. Não todas as pessoas. Então, pode ter sido só coincidência. Ou a criança que cansa podia estar gripado naquele momento, o bebê pegou a chupeta, chupou e pegou o mesmo vírus que provocou a gripe naquela criança e passou para ela. Não quer dizer que ele vai continuar cansando, porque a asma não pega por chupeta. A asma é uma doença que geralmente é uma doença hereditária. Você tem um asmático em casa, né? Você tem, às vezes, outras pessoas com asma e ela não é contagiosa, é da pessoa. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai a uma rápida pausa. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já!
Voltamos com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Fique muito atento, pegue aí papel e caneta e anote as oportunidades. Boa sorte! Vamos mostrar para você que está em casa essas oportunidades disponíveis para você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Olha só, 14 vagas para recepcionista atendente, 14 oportunidades, exigência que você tem ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário, são 14 vagas para recepcionista atendente. Vamos a outras oportunidades, olha só, 10 vagas para padeiro, 10 oportunidades. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$1.113 é o salário, 10 vagas para padeiro. Vamos a outras oportunidades, olha só, agora tem mais 10 vagas para motorista de ônibus urbano, 10 vagas. Ensino fundamental completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$2.253 é o salário, 10 vagas para motorista de ônibus urbano. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo boa sorte para você que está em busca dessa recolocação no mercado de trabalho. E a gente volta a falar mais sobre viroses comuns agora no verão. Tem muita gente participando, interagindo no nosso WhatsApp 99209-4819. Ainda há tempo de você mandar aqui a sua pergunta. A Eli Claudine está participando aqui, a gente agradece a participação da Eli Claudine. Ela fala que foi algo muito interessante a colocação dos convidados e principalmente da convidada que falou, né, a virose e a infecção bacteriana intestinal. Foi muito interessante essa explicação, a gente agradece aqui a Eli Claudino, está bem atenta aqui ao programa, né, falando sobre essa virose que pode, né, em algum momento se transformar? Não se transforma. Né? Você tem duas coisas distintas. Você tem o quadro viral, que é um quadro bem mais leve, e tem a infecção bacteriana que você também pega quase igual ao vírus, só que ela é mais grave, então uma não vira a outra. Você tem as duas coisas distintas, infecção viral ou bacteriana. Ok, temos mais participações aqui através das redes sociais, na nossa fanpage tem muita gente participando, muita gente interagindo. Cláudia Silva diz que está acompanhando aqui o programa, gostando bastante das explicações. A gente agradece a Cláudia, né, pela participação na nossa fanpage, facebook.com/assunto do dia. Temos outra pergunta. E a pessoa não quis se identificar, mas quer saber o seguinte: esse contágio, né, por conta das viroses, ele é de imediato ou não? Se contaminou ali com vírus, automaticamente, né, vai apresentar já os primeiros sintomas ou não? É a dúvida aqui da telespectadora que mora em Olinda, mas não se identificou. Tem incubação, né? Você geralmente, um vírus, você tem 2 dias, às vezes, de incubação. Aí você começa, às vezes, pegou, por exemplo, você se contaminou hoje, você já começa amanhã, talvez com mal-estar, com 2, 3 dias, aí você começa a adoecer. Mas, geralmente, não demora muito, não. No máximo, 24 horas, você já está no outro dia, poxa, já sabe até com o que você pegou. Já amanhece meio-dia, meio-uma hora, com mal-estar, e depois já começa o quadro diarreico mesmo. E, às vezes, quando a infecção bacteriana, como a moça que falou anterior, é imediato. Você come, depois de algumas horas, você já está no seu organismo, você já tem sintomas do quadro. Então, assim, depende muito de como você, do germe que vai causar o quadro infeccioso. Tem outra pergunta, a pessoa pergunta o seguinte: os riscos, né, e perigos são piores quando se contrai uma virose na gravidez? Não, eu acho que o cuidado é maior. Porque, por exemplo, você sabe que a gestante, ela tem algumas peculiaridades que não tem a mulher não grávida. Então, tem que ter mais cuidado tanto na exposição, então, que se é uma gestante, ter cuidado mais ainda na alimentação, no que vai ingerir, com a alimentação tem que ser mais saudável. E se adoecer, os mesmos cuidados. E a Linda ficar mais repouso, porque ela pode até, se for no final de gestação, até desencadear um trabalho de parto prematuro, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter
é um olhar diferente. Então, é idoso, gestante e criança, né? A gente tem que ter um cuidado muito maior por conta das complicações que a pessoa pode ter, né, se adoecer. Outra participação, a pessoa quer saber como diferenciar um resfriado simples de uma virose. Na verdade... É fácil fazer isso? Mais ou menos, não é tão fácil. Porque o resfriado é uma virose. Então, a questão é a seguinte, a gente, não é o tema de hoje, mas a gente pode explicar um pouquinho sobre essas infecções respiratórias, né? E você tem vários tipos de vírus. E quando a gente fala gripe, normalmente é o vírus influenza e é um quadro mais sistêmico, ou seja, o corpo inteiro sofre. Não é só uma coisa do nariz, da garganta. Então a pessoa fica prostrada, fica se sentindo fraca. Normalmente é mais longo. O resfriado, o vírus típico que a gente fala é o rinovírus. Então é o vírus mais comum. Normalmente ele só dá sintomas no nariz, na boca, na garganta. Ele pode até dar diarreia, na verdade, mas não é tão comum. Então é um vírus mais leve e com uma infecção mais branda. Muitas vezes a pessoa nem precisa se afastar do trabalho, ela continua trabalhando. Claro que tem que triplicar as medidas de higiene, né? Lavar bem as mãos para não contaminar os objetos, para não colocar outras pessoas em risco. Quando for tossir, quando for falar, coloca um lenço na frente, sempre lavar as mãos, nunca compartilhar copos e talheres. Então essas medidas. Mas a diferença, né? Não existe diferença entre um resfriado e uma virose, porque o resfriado é também uma virose. Temos outra participação aqui, uma pergunta muito interessante. A pessoa quer saber se as viroses, elas têm características diferentes, dependendo aí da época do ano? Não, porque são as mesmas. Você pode ter, por exemplo, um quadro viral em janeiro até dezembro, é a mesma coisa. Acontece mais em alguns meses do ano, por exemplo, agora janeiro. Pessoas mais aglomeradas, em praias, em parques, em shoppings. Então, quem está doente ali, ela propaga em maior quantidade de pessoas o seu quadro viral. Se for em fevereiro, março, como já fica mais restrito, diminui. Se bem que quando começam as aulas também a gente vê muito, né, Rafael? Uma mãe mandou a criança gripada para o colégio e aquela criança ali gripada, ela passa a gripe para muitas crianças. Então, é a mesma doença e vai ter os mesmos sintomas o resto do ano todo, então não importa. E a primeira parada desse vírus, é verdade que é lá no estômago? Aí já começa a irritar um pouquinho aquele estômago? Isso. Então, o vírus, é até bom a gente diferenciar infecção de contaminação. A contaminação é um termo que a gente usa mais para se referir a superfícies, a coisas. Então, uma mesa contaminada, um balcão contaminado, uma fruta contaminada. E a infecção é quando esse vírus, essa bactéria, esse agente externo, ele entra no nosso corpo. Isso acontece o tempo inteiro, mas de maneira geral o nosso sistema de defesa ele consegue se livrar disso, né? Mas então, esses vírus, eles podem começar a proliferar desde a boca. E aí a gente cria um volume maior que desce, sobrevive à acidez do estômago, ou também se desenvolve no estômago e vai para o intestino. Então, muitas vezes, essa infecção ela pode ficar só na boca e aí ela passa desapercebida. Alguns vírus realmente só vão conseguir desenvolver a doença quando chegam no intestino. Então, se por acaso passar direto, ou então ele não conseguir colonizar bem, não acontece nada. E isso acontece várias vezes. Por isso que muitas vezes a gente só vai se infectar de um vírus ou uma bactéria depois de alguns dias de contato com uma pessoa. E a gente foi exposto ao vírus várias vezes nesse período. Marta Costa, né, ela disse que o filho dela está apresentando sinais da virose já tem 3 dias. Esse tempo, né, sem melhora, eu tenho que esperar mais algum dia, né? Porque a gente falou entre 3 e 4 dias é preciso retornar ao médico. A dúvida dela deve ser essa, né? 3 dias ele está apresentando sinais e não tem nenhum sinal de melhora. Vai logo ao médico ou espera completar o 4º dia? Eu acho melhor, porque veja, a gente sempre assim diz assim, espere pelo menos até 3 dias. Se a pessoa continua com quadro diarreico, com febre, vômito nauseado, é bom procurar um médico até para examinar e você ficar mais tranquilo. Porque vai que tem alguma coisa assim associada e você não sabe, porque você é leiga, está só tratando o sintoma ali porque você conhece. Então, seria bom, depois de 3 dias, não melhorar, procurar um serviço médico para uma orientação melhor, pelo menos ser examinado e orientado melhor. Só para complementar, e lembrando que quando a gente tem uma infecção dessa, seja viral ou bacteriana, muitas vezes a infecção é resolvida em poucos dias mesmo. Em alguns dias ela está resolvida. Já está melhor, né? Já não tem 48 mais já está quase bom, então 3 dias já.
Porém, o nosso intestino foi muito agredido e às vezes ele leva uns dias para se recuperar. Então, a pessoa fica naquela expectativa, mas se eles falaram 2 ou 3 dias, eu já tinha que estar bom. Não, porque você ainda tem que recuperar. É como se o intestino ficou machucado por dentro e até ele recuperar a mucosa, ele recuperar as vilosidades, que são umas estruturas que a gente tem dentro do intestino que absorvem os nutrientes, até recuperar isso leva alguns dias ainda. Por isso que a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas, como a doutora Fátima falou, se algo está se prolongando, é melhor passar por uma consulta para ter certeza, né? Sim, receber uma orientação profissional. Pelo menos fica mais seguro, né? A pessoa fica mais segura. Tem mais respaldo, né, Dini? Isso. Tem aqui outra pergunta, a Beth, que mora em Toritama, ela disse que não é sobre o tema, mas eu queria que os convidados respondessem. Ela fala que tem asma, porque ela acha que a gente falou sobre asma, né? Ela disse que tem asma, tomava a medicação Berotec, mas ficava com o corpo tremendo e coração acelerado. Aí agora ela toma outra medicação, Alenia, acho que é esse nome. Isso, Agora ela fala que engordou muito, né? E cada dia mais ela vem engordando. Pode ser a alimentação mais a medicação? Tem alguma coisa a ver? Ou eu tenho que voltar, né, para rever essa medicação que foi repassada novamente? O Alenia, essas medicações inalatórias, a absorção dela é muito pouca para o sangue. Então ela atua mais a nível de pulmão. Você, quando faz o Alenia, ele vai para o pulmão diretamente. Então, se ela está engordando, deve ter outro motivo. Então, é bom procurar um médico. Não tem associação com a medicação. Inclusive, para ela, que é asmática, é bom ela procurar mesmo, porque se um asmático ganha peso, então a obesidade em si já piora o quadro respiratório. Então, é bom ela marcar uma consulta com o clínico e até com o pneumologista para fazer uma avaliação melhor. Para poder controlar as duas coisas, né? A asma e o quadro e o ganho de peso dela. Fazer uma avaliação não custa nada. Francisco Gomes, né, ele disse que cuida dos familiares dele, do papai que está doente, mas o pai tem uma resistência à hidratação. E no caso de uma doença que gere, né, a desidratação, uma virose, tem alguma coisa que pode ser feita para incentivar, né, a hidratação desse idoso? O idoso geralmente é uma população à parte. Eles, com o passar da idade, o idoso perde o paladar. Então, eles não sentem o gosto da comida. E a água não tem gosto de nada. Então, geralmente o idoso, ele é uma pessoa resistente a beber líquido. É verdade. Tanto sadio como doente. O que é que a gente orienta? Se ele está saudável, é um idoso que não gosta de beber líquido, a gente pede para a pessoa acidificar um pouco a água com as gotinhas de limão. Você pode fazer um refresquinho de limão, um refresco de qualquer fruta, porque fica mais palatável. Então, se o idoso estiver bem, sem nenhuma doença, e não gostar de água, hidrate ele com líquidos que ele gosta, ou um chazinho fraquinho, ou então até água limonada. É umas gotinhas só para deixar a água mais gostosa. E se ele adoecer, aí você vai dar mais ainda esse líquido, porque é um idoso, como a gente falou, né? Ele já é um idoso, já tem pouco líquido no organismo. Se ele está com diarreia ou vômito, principalmente diarreia, então ele tem que tomar mais líquido. E se ele já não gosta, ofereça água com as gotinhas de limão, não muitas, é só para dar um gostinho diferente. Eu acho que ele vai ingerir melhor. Vai aceitar melhor, né, aquela água. Tem outra participação aqui, a Maria quer saber o seguinte: para lavar frutas e verduras, eu faço uma solução de 1 litro de água para 1 colher de água sanitária. Estou fazendo certo? É que às vezes está fazendo certo, a solução, né? Água com água. 1 litro d'água com 1 colher de água sanitária. Coloca frutas e verduras, deixa ali de molho um pouquinho. Funciona? A forma correta? Funciona. Mas esse funciona não foi muito porque o sabão vem antes também, né? A remoção, quando você lava a fruta, essa remoção mecânica é muito importante. Essa solução, ela realmente ela é eficiente, mas assim, não para tudo, tá? Mas já é legal, reduz muita coisa. Agora, um aspecto muito importante é que, principalmente as saladas também, né? Então, a folha você tem que remover, você tem que lavar com cuidado. Eu até brinco, eu não compro alface em casa porque eu tenho preguiça de lavar. Vou ser muito honesto com vocês. Porque você tem que abrir, cada pedacinho daquele tem que ser muito bem limpo. E aí, por isso que, honestamente, isso é quase uma dica, eu dou preferência a alimentos folhosos que sejam mais fáceis de lavar. Ou, por exemplo, o repolho. Eu acho mais fácil, ele dura mais. Eu tiro as folhas de fora, né? A gente normalmente não consome aquelas que estavam expostas. Lavo com menos cuidado, porque aquela estava protegida, e aí eu posso consumir aquilo com mais cuidado. A solução está correta, mas é bom
que ela procure os produtos que são específicos para a higienização de alimento, tá? O hipoclorito que a gente compra para a limpeza de casa, ele não é produzido com tanto cuidado. Então já tem umas soluções de hipoclorito que são feitas para você diluir na água e lavar os alimentos. Não são muito caras. Não estou dizendo para comprar aquelas que vêm num pequenininho, sim, aquilo é muito caro. Mas já tem o hipoclorito que é para seu uso doméstico, esse uso na cozinha. Vale a pena investir um pouquinho mais e comprar essa. E antes, não custa nada lavar também os alimentos, depois de colocar na solução, né? Porque você às vezes não lava e vai logo para a solução. Então tem que fazer as duas coisas. E tem uma coisa importante, que é depois que você tira dessa solução, você seca com um pano limpo. É verdade. Se você lavar de novo na água da torneira, você contaminou de novo. Nem adiantou. A gente espera que a água da torneira venha, uma água tratada, venha relativamente limpa. Mas o ideal é que uma vez que você tira dessa solução, você limpe com um pano. A pessoa tem uma pergunta aqui interessante, mas não se identificou, mas queria saber, né? Se no quadro desse de virose que requer repouso, ela pode receber ali um atestado médico para se ausentar do trabalho? Sim. Se ela for para o médico, numa emergência ou no posto de saúde, ela deve receber um atestado médico para ver se necessita de 1, 2, 3 dias, depende do que o médico achar conveniente para aquela ocasião. Porque se ela não tiver, né, os cuidados, não repousar, não colocar em prática o que a gente explicou no decorrer do programa, ela só vai estar... Contaminando outras contaminando mais pessoas, né, do ambiente do trabalho, através de um espirro, através até do contato, né, ali no computador. Sentou, pegou no computador, outra pessoa que vai sentar vai ficar doente também. E só lembrando que muitas vezes as pessoas ficam um pouco magoadas quando vão nas emergências, né? E o médico, a médica dá 1 dia de atestado, 2. Por quê? São doenças agudas. Então são enfermidades que elas têm um tempo de duração curto. E o profissional, o médico, ele não pode dar um atestado de 1 semana. Então ele dá 1 ou 2 dias. Se a pessoa não melhorar, ela retorna, enfrenta a fila de novo e pega mais um atestado. Mas não se surpreendam e não criem expectativa de que você vai ter um atestado longo. Muitas vezes esse atestado vai ser realmente de 1 ou 2 dias, para que você inclusive possa ser reavaliado ou reavaliada para voltar para o seu trabalho. Né? Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente fez uma pergunta no começo do programa. A pergunta de hoje foi a seguinte: você adota medidas para se prevenir das viroses? Das pessoas que ligaram para cá e participaram, 78% disseram que sim e estão de parabéns por tomar nessas medidas para prevenir as viroses. 22% disseram que não ou que ainda não, porque é muito importante você prevenir essas viroses. Tem como preveni-las sim. Reta final do programa, para agradecer aqui aos nossos convidados, dizer que foi um prazer recebê-los aqui no Assunto do Dia. Doutora Fátima Nepomuceno, médica da família da Secretaria de Saúde do Recife. Muito obrigado. O último recado são as considerações finais. Fique à vontade, doutora. Como a gente diz, né? A gente não vai esperar adoecer, então a gente tem que primeiro trabalhar na prevenção. Se eu tenho cuidado com as mãos, com os alimentos, tenho uma alimentação saudável, uma vida saudável, eu vou adoecer menos. Lógico que a gente vai adoecer, mas se você fizer um pouco que a gente falou hoje, garanto que você vai adoecer menos e vai ter mais qualidade de vida. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Fátima. Também queria agradecer ao doutor Rafael Sacramento, infectologista e professor da Faculdade Pernambucana de Saúde. Doutor Rafael, obrigado. Considerações finais, fique à vontade. Obrigado, meu querido. Pessoal, quero deixar um recado para vocês, assim, muito carinhoso. Olha, a gente está nesse período de final de ano, período de festas, né? Daqui a pouco vem o carnaval, todo mundo quer aproveitar. Uns aproveitam farreando, outros aproveitam descansando, mas muito cuidado com os excessos. Grande parte desses problemas que a gente falou, eles estão relacionados ao quê? A você se descuidar. Então a pessoa vai para a praia, passa o dia inteiro, não leva comida, come qualquer coisa, às vezes fica ali, está com dinheiro incontado, não toma água, muitas vezes consome bebidas alcoólicas e não se hidrata. Então, assim, as bebidas alcoólicas, elas trazem um risco adicional porque elas desidratam a gente. Tenha muita atenção com a higiene das crianças. Então, uma criança adoentada atrapalha o passeio da gente. Então, assim, vamos lidar com responsabilidade com isso, cuidar também para proteger, né, os mais vulneráveis, que são as crianças e os idosos. Lembrando que muitas vezes um idoso com diarreia, ele pode até não ter uma diarreia muito importante, mas se ele começar a urinar menos, se você perceber que ele não está urinando, é um sinal de alerta e você tem sim que procurar ajuda profissional, tá? Então, os extremos de idade, né, os idosos e as crianças precisam da nossa atenção. Então,
Vão curtir aí, a gente tá, hoje é sexta-feira, né? Já estamos entrando no final de semana, curte o final de semana com responsabilidade. Mais uma vez, muito obrigado, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente fim de semana, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!